Bom dia, investidor. Esse é o Rapidinhas de Investimentos. Nesse vídeo, faremos análise dos indicadores fundamentalistas da Holding Itaúsa, de fevereiro de 2021. Devemos lembrar que esse vídeo não é uma indicação de compra, nem de venda. Também é importante dizer que não indicamos nenhum investidor a comprar ou vender nenhuma ação baseado em um vídeo da internet. É sempre necessário um estudo profundo sobre todo o contexto da empresa e seu setor, incluindo uma avaliação completa no site de RI da empresa em questão. Agora vamos começar. Itaúsa. A Itaúsa é uma holding, empresa que possui participações em outras empresas, que detém o controle do Itaú Unibanco, por meio da IUPAR, veículo de investimento, e o compartilha com a família Moreira Salles. A companhia foi constituída com o objetivo de centralizar as decisões financeiras e estratégicas de um conjunto de empresas, propiciando a elas uma gestão eficiente e maior capacidade de crescimento. Uma vez holding pura, de capital aberto, a Itaúsa concentra todas as decisões financeiras e estratégicas, de modo que suas controladas tenham as melhores condições de se expandir de maneira sustentável e rentável, com foco principal em entregar valor aos acionistas, por meio da ética nos negócios, valorização do capital humano e a meritocracia. Hoje as principais empresas, controladas pela Itaúsa, se destacam nos diversos setores de negócios a que se dedicam: Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas Banco Itaú e Banco Itaú DBA, segmento financeiro, Duratex, Alpargatas e NTS, setor industrial. Agora, vamos iniciar a análise dos indicadores fundamentalistas da Itaúsa. Para começar, vamos utilizar o site statusinvest.com.br, por ser um site bastante completo e principalmente gratuito, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo. Vamos começar com algumas informações sobre as ações da Itaúsa e sobre o seu preço. Free Float. A Itaúsa apresenta um Free Float de 66,31%. Ou seja, 66,31% das ações da empresa estão em livre negociação na Bolsa de Valores. Tag Along. Indica o grau de proteção ao acionista minoritário em caso de mudança dos grandes acionistas da empresa. O ideal seria que fosse de 100%. A empresa apresenta um Tag Along de 80%. Preço da ação. No dia em que o vídeo foi gravado, o preço estava em R$ 10,89. Ao avaliarmos o histórico do preço, percebemos que o preço ainda não se recuperou completamente da crise global de 2020. Em dezembro de 2019, a ação estava com preço de R$ 13,42. Porém, em março de 2020, a ação da Itaúsa chegou a custar R$ 7,40. O preço segue oscilando. Agora, falaremos um pouco sobre os indicadores de valuation. Dividend Yield. O Dividend Yield dos últimos 12 meses está em 6,11%. Ou seja, nos últimos 12 meses, a Itaúsa pagou ao seu acionista, por meio de dividendos e juros sobre capital próprio, um valor referente a 6,11% do valor de hoje. R$ 10,89, como já dito anteriormente, pagando aproximadamente 66 centavos por ação. Como vemos no gráfico, a Itaúsa tem uma média histórica de pagamento de 5,2% de dividendos. Com isso percebemos que ela está pagando acima de sua média histórica. Percebemos também neste outro gráfico que a Itaúsa vinha em um crescimento de distribuição de proventos até a crise de 2020. Dividend Payout. A Itaúsa apresenta um Dividend Payout de 69,45%, ou seja, ela distribui 69,45% do lucro em dividendos e juros sobre capital próprio, mantendo aproximadamente 30% dos lucros ainda na empresa, para reinvestimento e outros fins. P sobre L. É o preço da ação, dividido pelo lucro por ação. Indica, aproximadamente em quantos anos os lucros da empresa pagarão o investimento feito nela hoje. Hoje, o P sobre L está em 13,38, que é considerado um P sobre L bom, sendo ele menor do que 15. Conseguimos perceber no gráfico que o P sobre L vinha crescendo, provavelmente devido ao crescimento do preço da ação, que vinha se valorizando desde 2015 até o momento da crise de 2020. Porém, em nenhum momento esteve em patamares elevados. P sobre VP. É o preço da ação atual, dividido pelo valor patrimonial por ação. Um P sobre VP de 1 indica que estaria sendo pago o preço do valor patrimonial. Hoje, o P sobre VP está em 1,68. Lembramos que nenhum indicador deve ser analisado de forma isolada, sendo sempre necessário avaliar o conjunto e muitas outras informações.
Analisando o gráfico, vemos que assim como os indicadores anteriores, o P sobre VP vinha em crescimento, até o momento da crise de 2020. Os próximos indicadores a serem analisados serão de endividamento. Mas antes de continuar, se você está gostando do conteúdo, dê seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. O que para você demora um segundo, para nós vale muito. Nos ajude com o crescimento do canal, você faz a diferença. Agora voltando aos indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre patrimônio líquido. Indica quanto de dívida está sendo usado para financiar os seus ativos, em relação ao patrimônio dos acionistas. Hoje, o indicador está em 0,02, que é claramente um sinal de pouco endividamento. Pois a dívida líquida representa somente 2% do valor do patrimônio líquido da empresa. O ideal é que este indicador não passe de 1. Podemos perceber no gráfico que a dívida da Itaúsa é bem controlada ao longo dos anos. Dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador demonstra quanto tempo a empresa demoraria para pagar a sua dívida se fosse mantido o EBITDA atual. O ideal é que este indicador esteja abaixo de 3. Hoje, está em 0,05. Ou seja, seria possível quitar as dívidas da Itaúsa com 5% do EBITDA atual. Passivos sobre ativos. Indica a relação entre os passivos e os ativos da empresa. O ideal seria que este indicador fosse menor que 1. Hoje, em 0,15, demonstra controle sobre os passivos da empresa, sendo os passivos apenas 15% do valor dos ativos. No gráfico de histórico, conseguimos avaliar que até 2011, os passivos estavam em proporção similar aos ativos, mesmo que ainda adequados, abaixo de 1. Porém, desde 2012, a empresa vem apresentando um alto controle sobre seus passivos. Liquidez corrente. Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, sendo a relação entre os ativos atuais e a receber nos próximos 12 meses, e os passivos atuais e a serem pagos nos próximos 12 meses. O ideal seria que estivessem acima de 1, indicando a possibilidade de pagamento dos passivos dos próximos 12 meses com os ativos dos mesmos 12 meses. Hoje, encontra-se em 2,32, melhor que o ideal. Avaliando o histórico, podemos ver no gráfico que somente em 2017 e 2019 a empresa teve indicadores abaixo de 1. Agora falaremos um pouco sobre os indicadores de eficiência. Margem bruta. Relação entre o lucro bruto e a receita líquida. Para entender superficialmente, o lucro bruto é o quanto entra na empresa, menos quanto ela gasta para produzir o produto ou serviço. E receita líquida é o quanto entra na empresa, proveniente da venda dos produtos ou serviços. Hoje, em 28,31%. Ao olharmos o histórico, percebemos que ela segue bem regular. Margem EBIT. É a relação entre o EBIT e a receita líquida. Informa a lucratividade operacional e o crescimento da eficiência produtiva ao longo do tempo. O ideal seria uma margem EBIT acima de 10%. Hoje está em 145,27%. Uma margem positivamente elevada, pois a Itaúsa recebe muita receita operacional, não despesa operacional, sendo assim as margens passam de 100%. No histórico, podemos avaliar que desde 2012, a empresa opera com indicador acima de 100%. Margem líquida. Sendo ela o lucro líquido sobre a receita líquida. Relação entre o lucro final da empresa e a receita inicial. O ideal é estar acima de 10%. Hoje a Itaúsa trabalha com o indicador em 125,07%. Um excelente sinal. Ao avaliarmos o histórico, podemos perceber que desde 2013, a empresa opera com o indicador acima de 100%. O que é um bom sinal, mesmo tendo caído um pouco na crise de 2020. Vamos falar agora sobre os indicadores de rentabilidade. ROI. É a relação entre o lucro líquido e o patrimônio líquido. Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e dinheiro de investidores. O ideal desse indicador é acima de 10%. Hoje, a Itaúsa apresenta um ROI de 12,56%. Podemos perceber no gráfico de histórico que ela tende a ter um ROI acima de 10%, pois sua média histórica é de 16,29%. ROIC. Sendo ele EBIT menos os impostos sobre patrimônio líquido mais endividamento. Esse indicador mede a rentabilidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar com relação a todo o capital investido, inclusive as dívidas. O ideal é acima de 10%, mas quanto maior melhor. Hoje, a Itaúsa apresenta um ROIC de 12,49%.
No histórico, podemos avaliar que desde 2011, a empresa opera com um indicador acima de 10%. Para finalizar, falaremos sobre os indicadores de crescimento. CAGR das receitas dos últimos 5 anos. Indica a média ponderada do crescimento das receitas da empresa. O ideal é que seja acima de 5%. Hoje está em menos 0,05%, bem abaixo do ideal. CAGR dos lucros dos últimos 5 anos. Indica a média ponderada do crescimento dos lucros da empresa. O ideal é que seja acima de 5%. Hoje está em 5,31%. Estando dentro dos padrões, mesmo não tendo um crescimento grande da receita, o lucro segue em crescimento constante. Agora nos diga, qual empresa que você quer que falemos no próximo vídeo? Deixe sua indicação nos comentários. Esses foram os principais indicadores fundamentalistas da Itaúsa. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que gostam de Bolsa de Valores. Um abraço da equipe do Rapidinhas de Investimento e até a próxima.